Estamos aqui hoje, então, novamente, para a continuação do nosso React. Um treinador versus 32 sedentários, ou melhor, Cariani versus 32 sedentários. Cariani dando consulta para 32 sedentários. E a gente fez o último tema, foi qual disciplina depende do shape? Shape depende só de disciplina? Algo assim. Entramos agora no tema 2, shape não depende de hormônios. E algo que eu vim pensando nesses dias, que não é o mesmo dia, não estou gravando no mesmo dia. Eu gravei sexta, hoje é domingo, tô gravando 2 dias depois. Eu ia gravar essa segunda parte sexta-feira mesmo, mas, cara, cheguei depois do treino ali. Ah, mano, só queria ficar de boa. Deu não. Aí sábado era dia de descanso, porque eu faço push-pull legs, e o treino de legs, tu sabe como é que é, ele é destruidor. Então eu fico vegetando no meu dia de descanso. No máximo eu faço um cardiozinho. Tem vezes que não rola. Mas, nesse sentido, uma coisa que eu fiquei pensando desse estilo de vídeo aqui é que tem uma premissa, certo? Isso aqui é uma premissa. Shape não depende de hormônios, uma afirmação. Uma premissa tem que ser necessariamente verdadeira ou falsa. Shape não depende de hormônios. É verdade ou mentira? A partir desse ponto, quando a gente define objetivamente, factualmente, se é verdade ou mentira, não tem por que continuar essa discussão. Não faz sentido, não é mesmo? Shape não depende de hormônios. Vamos primeiro analisar aqui, antes de entrar os convidados ali, comentando sobre. Isso é mentira. Isso é uma mentira objetiva. Porque, por exemplo, não está sendo específico aqui. Claro que nesse contexto eu imagino que seja em relação aos Danones, a adição de hormônios, para, né, mascarar as palavras. Mas se a gente considerar um cenário com deficiência hormonal, de testosterona, ou talvez outro hormônio que esteja atribuído ali na construção do shape de massa muscular, vai ter prejuízo, não é mesmo? Então, sim, há uma dependência de hormônios, há uma dependência do bom funcionamento do organismo. Tá, mas em relação aos ganhos? Bom, de forma natural você consegue evoluir sim, então shape não depende de hormônios externos. Pode ser assim. Faltou um pouco mais de objetivo aqui, né? De precisão. Mas vamos dar uma olhada aqui no que... Esse microfone tá ligado? Ah, espero que sim, cara. No que o Cariani vai falar. Passar pra trás aqui. Let's go. De hormônios. Lá vem. Peguei, filhão. Opa. Pegou, filhão? Quer disputar força comigo? Seu nome? Meu nome é Pedro. Pedro, prazer te Começamos conhecer. bem. Cara, parece... me recordo mais conquista. Tenho 4 anos, sou natural de Fortaleza. Pô, terra boa, gosto demais. Moro em São Paulo desde 2013 e trabalho na minha Vamos empresa. levantar a mão. Tenho uma escala 6x1 como atendente de uma rede Levanta a mão, uma rede levanta a fast mão. food. Bora. E Tentação mora ao lado. faço freelance vez ou outra. Isso. Legal. E assim, shape não depende de hormônio, mas também as questões comportamentais da sua criação, como você foi desenvolvendo fugindo seus do assunto. planos, suas metas, Muito bom. as vitórias, os reveses da vida, vão conduzindo como você vai cuidar do seu corpo, como vai se cuidar da mente, do seu espírito. E Concordo lidei com tudo com- que você disse. Qual o eu lidei sentido? com Tá, shape não depende de hormônio. A gente tem que ver as questões comportamentais relacionadas ao desenvolvimento da vida. um diagnóstico tardio de TDAH e transtorno bipolar. Certo. E isso justifica muitos momentos da minha vida que eu não queria treinar, não queria sair de casa, não queria levantar da cama. Ah. E eu vivo no estado de constante alerta. E esse diagnóstico tardio me trouxe essa... Você sabe que o meu filho, ele tem meu filho mais velho, ele tem um Cara, diagnóstico não. de TDAH Ó, vamos adiantar um pouquinho aqui a velocidade de reprodução, porque é um assunto bizarro. muito alto. E a forma com que ele encontrou de regular isso e melhorar ainda mais Não, a vamos rotina, deixar porque uma pessoa com diagnóstico de TDAH, ela tem profunda dificuldade de criar Tá, esse não é o tema. a rotina Mas e tudo tende a bem. ser uma pessoa extremamente Questão do TDAH seriam questões mais neurológicas, né? procrastinadora. Hormonais, eu acredito. É difícil para a pessoa que tem TDAH construir rotina e enfrentar os seus desafios, as suas tarefas mais difíceis logo de cara. A atividade física. Ele começou a acordar mais cedo, ir para academia treinar e organizar o seu dia de uma forma mais metódica. A atividade física pela manhã melhora a qualidade das suas escolhas,
alimentares e profissionais. Atividade física pela manhã melhora. Não, o tema não é atividade física, apesar do que ele está falando estar muito correto. Praticamente, o que nós temos hoje, as maiores doenças crônicas ali, são tratadas com exercício físico. A importância do exercício físico é absurda. Muitas vezes, esse diagnóstico de TDAH tem que se ter o cuidado para não estar confundindo com outros fatores ruidosos. Melhora seu estado de humor e de Não estou falando que não existe. Óbvio que existe. euforia. Mas eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu nunca não cheguei a ir num psicólogo pegar esse diagnóstico do TDAH. Mas eu desconfiava que eu tinha, pois alguns sintomas meio gerais eu apresentava no meu comportamento ali. Mas a partir do momento que eu comecei a ler, estudar mais e ter uma rotina intelectualmente ativa, esses sintomas foram se dispersando e hoje eu não consigo falar que eu tenho os mesmos sintomas que eu tinha antes. É nesse sentido que eu quero dizer, entende? Então, antes de buscar só o diagnóstico com o tratamento medicamentoso, o que você pode fazer antes de começar o medicamento? Vamos tratar desses cuidados antes da medicação, que a medicação vem para o tratamento. Se você consegue se tratar sem a medicação, melhor. Se não, beleza, vamos lá. Vamos pegar hoje os análogos do GLP-1, Mounjaro, por exemplo, sendo brutalmente usado aí de forma correta, pois vem como padrão ouro para tratar a obesidade. Porém, se ele não vier com uma mudança efetiva dos hábitos, cara, você vai ter um reganho brutal. Vai ter um reganho brutal no seu peso corporal. E o tratamento vai ter sido desperdiçado. Esse efeito sanfona é muito prejudicial à saúde, esse reganho massivo. O que eu quero dizer? Então, antes de, juntamente com o Mounjaro, você tem que garantir uma rotina de exercícios físicos e uma melhor qualidade alimentar. Não necessariamente uma rotina de fisiculturista contando caloria por caloria. Apenas você mudar a qualidade da sua alimentação muda brutalmente o seu estilo de vida, para pessoas normais, no caso. Você fica mais pronto para enfrentar um dia, mesmo um dia duro. A atividade física pela manhã, inclusive, regula você na parte hormonal, principalmente no que você disse, relacionado ao seu transtorno de bipolaridade. É que o grande desafio para você começar. Essa informação não tenho certeza, mas provavelmente é muito verdade isso. O exercício físico ajuda em diversas coisas. A cara desse aqui, mano. Quem que foi? Você tá achando que é mentira? É? Eu me exercito e sou todo problemático. Esse é o desafio. E pra falar a verdade, eu sou estreando ninho. Já pratico musculação há mais de 4 anos. Você tá treinando hoje? Treino pelo menos de 2 a 4 dias por semana, mas já treinei 5, 6. Não parece. E é assim. Pô, Cariane, mas aí não precisa falar isso, né, cara? Não parece. Não precisa falar isso. Eu já recebi feedback até do próprio André Dória de que eu treinava sério. Certo. Mas nada disso acontece, mas nada disso faz significado quando você é muito ressentido com o passado, não consegue viver o hoje e tem medo do amanhã. Entendo. Tá, E esse tipo de coisa aumenta muito. Essas questões tem a ver com hormônio. Ele vai falar de cortisol, será? Cortisol. Isso atrapalha. Ele Você falou consegue viver o cortisol? hoje e tem medo do amanhã. Entendo. E esse tipo de coisa aumenta muito o cortisol. Isso atrapalha. Mas a sua acúmulo de obesidade gordura. Não, né? Não, é o cortisol que não tá permitindo que eu tenha um corpo atlético. Nem é de fisiculturista, é um corpo atlético. Um corpo que vai ter mobilidade boa, uma força boa, movimentação legal de velocidade. Não vai ser o cortisol alto que vai, coisar isso. Ali a gente tá falando um pouco mais de fatores dietéticos, né? Ligado ao cortisol. A sua obesidade está ligada à ingestão calórica. E nem pouco sono. Perfeito. Do teu tamanho é a alimentação. Aí, cadeira ergonômica com até 43% Tô precisando, de Igor. desconto lá na Elements. Manda pra mim, acontecendo manda agora, de graça. Eu família. não quero saber de desconto de 43%. Quero que tu manda pra mim essa cadeira. Entendeu? Tá tudo caro nesse país de merda. Tu acha que eu vou comprar? Não vou. Vou ficar no banco de madeira se for preciso. Obrigada. Maluco. Prazer te conhecer. Obrigado. Que arrombado! Seu nome? Marcelo, tudo bem, Fala, Renatão? Marcelo. Prazer te conhecer. Quantos anos você tem? Tenho 26. Bora pra cá? Eu moro no Taboão da Serra. Tá bom. Olha, o cara ficou desconcertado. O cara ficou assim...
desconcertado. Meu Não, Deus do céu, eu tava ali leaking pertinho. supremo. Ah, Vai legal. fazer leaking aqui Ali já. em Itapecerica da Serra. Do Esse lado. aqui Sim, era longe do meu trabalho. tá- Da minha casa, né? Então, Renatão, qual que é a sua inspiração no fisiculturismo ou pra você meter o shape? Cara, eu vou te falar, existem muitos atletas que eu gosto e que me inspiram, mas eu nunca fui inspirado por ninguém. A Ô, isso aqui já é a maioria? Isso aqui já é a maioria, pai? minha grande inspiração foi a minha própria condição. Inspiração? Tô... Então, foi só uma primeira pergunta pra iniciar. Meter a pica? Não, tudo bem. Fica. Obrigado, Fuga ao tema. prazer te conhecer. E quase O outro também fugiu bastante, né? você tá andando muito devagar, você tá dando bobeira, né, velho? Os caras estão vendo jogo de corpo aí, velho. Seu nome? Bom dia, meu nome é Guilherme. Guizão. Você Guizão. mora na onde? Não sobra nada pro Betinha. Não sobra nada pro Betinha. Não sobrou nada pro Beta. Não sobrou nada! Zona Leste, Sapopemba. Pô, nosso amigo da Zona Leste, Sapopemba, já Isso fui aí. muito pra lá. Quantos Então, anos você tem? tenho 25 e Manda eu bola. discordo desse tema aí, Renato. Eu acho que, Bem perto pra você. Pode eu mostrar acho pra que mim. Isso. Então o você- shape, na verdade, depende de alguns fatores. E eu Shape não depende de hormônio. E ele discorda disso. acho que coloco o hormônio um deles. Porque hoje em dia existe hormônio que te ajuda com vontade pra treinar, existe hormônio que te ajuda com definição, existe A hormônio gente já definiu isso no começo do vídeo, não é mesmo? que te ajuda com, por exemplo, Não tem objetividade nisso aqui. Falta o fator objetivo. Mas no contexto que eles estão trazendo, eu acredito que seja na relação dos Danones. mais massa muscular, creatina, essas coisas. E isso daí eu incluo também nas pessoas que treinam, porque a maioria das pessoas que treinam utilizam, injetam, Tá, então tudo isso que você falou não existe, A tá? maioria. as pessoas que te ajudam com, por exemplo, mais massa muscular, creatina, essas coisas. E isso daí eu incluo também nas pessoas que treinam, porque a maioria das pessoas que treinam utilizam, injetam. A maioria das pessoas que treinam utilizam Danones. Que interessante essa informação. Que interessante. Então ele está provando aqui que o shape não depende de hormônios. Porque se a maioria das pessoas utiliza hormônios e não tem shape, logo o shape não depende de hormônios. Tá, Então, tudo isso que você falou não existe, tá? Não? Não existe? Fisiologicamente não existe. Eu vou te provar. Ô, louco, Tem um por que estudo não que existe? fizeram com 2 grupos diferentes populacionais, homens e mulheres. Homens. Um grupo totalmente natural, nada de uso de hormônio. Pessoas normais, certo? Diante de uma dieta de déficit calórico. Um outro público usando 200 miligramas por semana de enantato, ou seja, hormonizando. Com a mesma dieta, dentro do mesmo cálculo de déficit calórico. No final, de longo prazo, todos eles tiveram a mesma base de perda de gordura. Não existe hormônio que faz com que você perca gordura. O que existe é dieta e treino. Não, Isso é estudo. calma aí, Kariane. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Como assim? Como assim? A gente tem hormônios Danones que podem potencializar, por exemplo, o seu gasto energético total através do aumento da termogênese, certo? Então você vai ter um maior gasto energético basal. Com maior gasto energético basal, você consegue induzir uma maior oxidação de gorduras. Claro que a restrição calórica e o treino são essenciais. E os hormônios entram muito forte nessa questão também, porque os hormônios, além de fatores anabólicos, possuem características anticatabólicas. Porque numa restrição calórica de um natural, o que vai acontecer? Levando em consideração, claro, aqui a boa composição corporal dele, a tendência é que ele tenha uma redução ali na atividade hormonal e perca um pouco mais de massa muscular do que se ele tivesse acompanhado com o uso de agentes exógenos. Exógenos? Isso, agentes exógenos, com certeza, né? Tudo no A seu corpo. perda de massa muscular seria menor, logo ele poderia colocar um déficit calórico maior. Essa é outra questão importante. O natural, geralmente, com a boa composição corporal, né, atribuindo então uma boa quantidade de massa muscular, ele faz uma restrição calórica que é geralmente tida como mais prolongada e mais minuciosa, justamente pela questão do hormônio. Então a gente já definiu aqui que sim, shape depende do hormônio, porém, dependente do contexto. No contexto fisiológico, dentro de uma deficiência hormonal, você pode ter prejuízos na manutenção da massa muscular e do seu shape como um todo. Mas levando em consideração o bom cenário hormonal, você sim consegue manter um shape bacana. Então, nesse cenário que você está fisiologicamente ok,
Você não depende de hormônios externos. Ponto. Mas então por que os físicos... Para ter um bom físico, não é mesmo? Porque o que é ter um bom físico? A gente entra em outra questão, não é mesmo? O que é ter um shape? Quais são os parâmetros que esses caras utilizam de shape? Que entraria dentro daquela pergunta que o coitado do rapaz foi expulso. Qual que é o seu parâmetro de shape, Cariani? A gente já pode prever para onde ele ia a partir dessa pergunta. Bom, se você considera o Kevin Levrone um grande atleta, para se atingir aquele resultado ali, natural, você não consegue. Concorda comigo, Cariani? Aí nesse cenário, sim, é dependente. Então tem que ter mais objetividade nessas perguntas. Não existe hormônio para definir. Em geral, assim, não. Claro. Isso é verdade. Não existe treino que define, não existe hormônio que define, porque todos os hormônios, todos os danones, eles são derivados da testosterona e eles têm o intuito de atenuar os prejuízos da testo, perfeito? Nesse sentido, eles foram criados para tratamento clínico, não para uso de fins estéticos, mas os bodybuilders utilizaram para fins estéticos e viram a maravilha que se tem. Então, dentro desse cenário dos diferentes danones, o que difere um danone do outro é principalmente o seu poder anabólico. Tem danones que são mais anabólicos do que outros. E, consequentemente, alguns carregam mais colaterais do que outros. A gente pode também dizer que alguns apresentam um efeito mais anticatabólico do que outros, alguns apresentam um efeito de maior termogênese, uma indução de maior termogênese, como a famosa TREM. A TREM, ela tem um efeito termogênico muito forte, por isso que ela é usada principalmente em cutting, não em fases de ganhos. Você pode observar, é difícil você ver um atleta utilizando TREM em fase de ganhos. Não, ele vai utilizar ali na fase de cutting. Claro, colocando todos, mas a maioria toma. Para hormônio. músculos. A maioria... Ele vai na casa de cada pessoa, ele conhece cada seringa de cada pessoa. O que é isso, cara? Hormônio Isso é não para inclui deixar shape? você musculoso Isso e não para inclui shape? preservar a massa muscular em déficit calórico. Tá. Mas uma coisa é fato. O corpo shapeado, uma pessoa com corpo bonito, não necessariamente seja uma pessoa musculosa. Existem pessoas que olham o meu físico e acham o meu físico exagerado demais. Que muito menos músculos para eles agradariam. Então, hormônio não se trata sobre ter shape, se trata sobre ser musculoso. E tem muita gente com um físico muito bonito e que não tem nada de uso de hormônio. Você acredita, eu duvido de você. Não, Você tem conhece, atletas você- naturais que fazem testes. Sem nada, não toma nada. Você mesmo, você tem uma estrutura incrível, sua estrutura é muito boa. Não, Cariani, o cara tá de casaco. Como é que Se me você diz fizesse um bom treino, se você fizesse um bom trabalho, eu tenho certeza que com dieta e treino você é melhor seu físico. Isso aqui eu sou obrigado a concordar com ele, porque uma das coisas que mais... Olha só esse safado de amarelo rindo aqui. Tu acha que é mentira? É que tu não sabe treinar, irmão. Mas eu garanto pra você, se a maioria das pessoas soubesse o que é fazer um bom treino e não necessariamente seguir uma dieta restrita ali, mas ter uma qualidade de dieta aumentada, elas teriam bons resultados na academia. Desconsiderando casos de obesidade, por exemplo, onde o controle dietético tem que ter mais rigor. Mas num caso, considerando uma pessoa em condições metabólicas favoráveis para ganho de massa muscular, só o treino já daria um puta resultado, só dela saber treinar, acompanhar a sobrecarga progressiva, por exemplo, que é algo que poucos fazem. Engajar isso aí, Cariani. Vamos dar um treino aí. Prazer te conhecer, meu irmão. Valeu. 3, Mas é um prazer. 2, 1. Não, peraí. Não. Repara no cara levantando. Por Vamos engajar gentileza. isso aí, Cariani. Vamos dar um treino aí. Prazer te conhecer, meu irmão. Valeu. 3, Irmão, pelo amor de Deus. Bota um cinto nessa calça. Que é isso? 2, 1. Não foi por educação. As risadas que demos desse... Ele não foi ou por educação ou porque ele tinha certeza que não seria mais rápido que esse cara e não queria passar a mesma vergonha. Foi um desses dois motivos. Realmente. A gente pode dizer que foi a segunda opção? A gente conhece o caráter desse homem a ponto de afirmar que foi a segunda opção? Céu. Ou porque ele é uma boa pessoa? Meu nome chamo Gabriel, Fala, Gabriel, quantos anos você tem? eu tenho 20. O Beta. Não sobrou nada pro Beta. Sobrou 8 minutos para o Beta. 3 anos. 23 anos. Hoje eu trabalho com design para infoprodutores, Design. marketing digital. Legal. Inclusive, eu Show. comprei o desafio 30 dias, consegui completar, Parabéns. mas não consegui manter durante muito tempo.
Quantos anos você tem, Gabriel? 20 quantos anos? 20 e poucos, né? Tu acha que em 30 dias vai compensar uma vida inteira? Não dá, pai. Não Quantos existe quilos você isso. perdeu no meu desafio? No desafio 30 dias eu consegui perder 7 quilos. 7 quilos. Parabéns. Maravilhoso. Muito obrigado. Você Parabéns. é a prova de que eu tenho um propósito na vida das pessoas. Sabe qual é? Fazer as Pô, pessoas mudarem de estilo. acabou de atestar a qualidade do produto Vida. do Cariani. Você perdeu 7 Parabéns. quilos em apenas um mês. Muito bom. Agora me fala, por que 7 quilos em um mês é muita coisa. você não continuou? Não consegui manter a rotina. Eu consegui colocar o desafio nos 30 dias, falei, vou completar, mas depois dos 30 dias não consegui. Fala a verdade, foi tão difícil assim? Ah, foi, cara. Consegui... Tá fugindo do tema. Fugiu do O tema. é um registro que Não, acompanha cada é que não cidadão tema. chinês desde o Não nascimento. tem o que tu falar. A gente já definiu aqui. Voltando pro tema, então, vamos definir primeiro qual shape e qual hormônio. Quando a gente fala do shape, que shape que a gente tá falando? E quando a gente fala de hormônio, que hormônios estamos falando? Shape é você olhar pra uma pessoa e falar assim, caramba, cara, esse cara se cuida. Uhum. Não é assim, falar assim, meu Deus, como esse cara é musculoso. Nossa, que cara gigante. Dentro dos seus critérios, né? Dentro dos seus critérios. Dentro dos meus critérios, apenas Arnold Schwarzenegger tinha shape. É muito subjetivo esse negócio do shape, é isso que eu quero dizer. Nossa, que mulher gigante. Uhum. Não. Cara, esse cara se cuida, que legal. Pô, queria ter esse corpo. Isso é muito subjetivo, não é mesmo? Tem pessoas que não necessariamente têm ali o abdômen trincado, mas outras pessoas olham para elas e dizem, nossa, ele se cuida, mas às vezes não treina, às vezes não faz nada. Muito Eu subjetivo. posso falar? A maioria das pessoas não querem ser musculosas. Elas É querem verdade. ter baixo percentual de gordura, uma musculatura definida e um abdômen aparente. Pra você já Legal. não seria o suficiente isso? Já seria o suficiente. Perfeito. Então Isso eu é digo pra verdade. você, com treino e dieta você conseguiria. Você já me provou isso. Uhum. Você fez o meu desafio e perdeu 7 quilos em um mês. Se você Olha, a gente tem ali a curva em U, né? Onde a maioria das massas está no centro. Desse lado aqui, a gente tem os não respondedores, os caras que vão fazer dieta, vão treinar e vão ter uma resposta ridiculamente baixa. E desse lado aqui nós temos os outliers, os caras que vão fazer qualquer merda e vão ter qualquer resposta. Porém, o fato é, a maioria das pessoas acha que está aqui, nos não respondedores, mas está aqui. Mas pela falta de um bom treino e uma qualidade de dieta, não tem bons resultados. E o que falta para ter um bom treino? Irmão, uma boa orientação. E a maior parte dos profissionais não sabe dar uma boa orientação. Não sabe. continuasse, você ia perder o quê? 17, 20, 25 quilos Ah, não até dá janeiro? pra saber. Quando chegar... Não dá pra saber, Cariani. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Não tem como você falar que este homem perderia tantos quilos assim se ele continuasse. Não tem como saber. Não tem. Prova que tem como. Não tem. Assim, em janeiro era hora de começar a construir massa muscular, terreno limpo, Certo. e você ia mudar. E cadê o hormônio nessa história? Certo. Mas o hormônio, a gente não tá falando apenas de esteroides anabolizantes, a gente tá falando também dos hormônios normais do nosso corpo, que, Esse são, o seu corpo vai produzir. que são adquiridos com sono, controle de estresse, ansiedade. Isso. Como que uma pessoa que Fatores que o treino ajuda demais. Isso é Fatores que a verdade. melhora da dieta ajuda muito. Mas como que uma Que a pessoa... redução do peso corporal e estando no estado de um peso saudável ajuda demais. Não é mesmo? vida agitada vai conseguir conquistar o shape. Ajuda demais. Fatores que a melhora da dieta ajuda muito. Mas como que uma pessoa com a vida agitada vai conseguir conquistar o shape, por exemplo, uma pessoa que tem hipertireoidismo? Certo? Minha esposa Não, mas aí a gente é uma questão médica. Que tem como tratar. tem hipertireoidismo, doença de Hashimoto, uma doença autoimune bem complicada. E ela cuida do corpo dela, cuida da saúde dela, cuida do treino dela. A Inclusive, pessoas com problema de hipertireoidismo, mais do que nunca, têm que melhorar a alimentação. Querido, a grande verdade é o seguinte. Todos vocês vão tentar o tempo todo me convencer. Querido, a grande verdade é o seguinte. Toguro já deu a letra. Todo mundo tem história triste. Tu chegar e querer se vitimizar ali não vai mudar nada. É isso, todo mundo tem história triste. Toguro já deu a letra. Toguro descobriu o Ramon, pai. Toguro ganhou o Mr. Olímpia. Ser algo que vocês mesmos, dentro do interior de vocês, já sabem. É tomar atitude. Não tem essa de hormônio, não tem essa de que não tem tempo. Não tem... Pouco tempo ou muito tempo. Você, pelo menos 30 minutos por dia, uma bicicleta. Sabe quanto custa pra você alugar uma bicicleta e colocar na tua casa? R$200, R$190, R$180. Mas tem pessoas que não têm esse dinheiro pra Tem, aí ela tem que ir pra rua fazer uma caminhada, eu já vivi isso. A minha primeira vez, quando eu saí da obesidade, eu não tinha dinheiro. O foda é que é fácil falar, mas essas questões ambientais que impactam no comportamento do indivíduo são fatores muito fortes que foram construídos em uma vida toda. Mudar da noite para o dia começa com um desejo, mas o fazer é muito difícil.
é muito difícil. dinheiro. Eu fazia Então, a pessoa que está nesse estado de obesidade, por exemplo, eu não culpo ela necessariamente, entende? Tem toda uma questão multifatorial. A obesidade é uma doença multifatorial. caminhada na rua todos os dias. Obrigado, querido. Ó, perna na minha aqui. Obrigado. 3, 2, Não vai deixar o Rei Cariri no vácuo, né? Imagina você deixar o Rei Cariri no vácuo dessa forma? Ó. Eu sei, agora eu descobri. Pelas expressões faciais dele, Quando eu saí da nós obesidade. Ó, perna na minha aqui. descobrimos, ó, Obrigado. ó. Por que ele riu? Esse cara, ele é malandro, ele sabe de tudo, ele sabe de alguma coisa. 3, Olha a mãozinha. Ó, levantou a mão, tipo, eu vou, tá? Eu tô indo. 2, 1. Ah, sou muito lento. Não vou conseguir. Deu uma risadinha sem graça, como a gente consegue ver. Aê, enfim. Ele vai botar a mão na boca, será? Se ele botar a mão no queixo, assim, significa que ele teve pensamentos maliciosos, maquiavélicos em relação a essa moça aqui. Uma mulher. Ai, meu Deus! Como é que eu posso destruir ela? Eu irei destruir ela. Caralho! Sou muito bom! Chama, metaforando! Chama! Chama! Seja bem-vinda. Seu nome? Marciele, Marciele. Quantos anos você tem? 24, moro no interior de São Paulo e sou de Que lugar? Iperó. Iperó. Onde fica Iperó? Do lado de Sorocaba. Ah, pertinho. É. Então tá bom. E aí, me fala. Eu tenho Questões hormonais e mulheres. Aqui nós temos um tema um pouco mais sensível. E provavelmente as questões hormonais, oscilações hormonais, tendem a impactar. Impactam muito mais o shape feminino do que o masculino. Pela aquela questão do ciclo hormonal lá, tudo mais. hipotireoidismo. Certo. E eu não consigo emagrecer. Certo. Porque trabalho, Não, calma aí. Você não consegue emagrecer por conta do hipotiroidismo? tenho um filho de 2 anos e não tenho tempo e nem condições de ir pra uma academia. Então ela não. Tá. Vitimismo barato. Não. E aí? Vamos lá. E aí? E aí? E aí? E aí o quê? E aí o quê? O emagrecimento não depende necessariamente da academia, depende muito mais da restrição calórica. Primeira Não é coisa. mesmo? Seu hipertireoidismo tá controlado? Não. Não? Tomo Por por quê? anti-100 e não controla. Mas o. Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Não controla. Então você precisa procurar um endocrinologista, porque tinha que estar controlado. Ó, você controla hipertireoidismo com reposição do hormônio T4. E esse hormônio vai sendo repondo e você vai regulando isso de acordo com o seu metabolismo. Procura um endocrinologista. Segundo, você é Perfeito, mãe, Cariane. respeito demais isso. Tem 2 filhos, mas filho. tem um filho, mas controla a tua alimentação. Já tentei, não emagreço de maneira alguma. Quando eu engravidei, eu pesava 54 quilos. Agora eu tô com 78. Cheguei a 82, até ao final da minha gestação. Consegui emagrecer 4 quilos. E não emagreço mais. Já fui pra academia, já fiz caminhada, já mudei a alimentação. Mas por conta do hormônio, eu não consegui emagrecer. Pois é, então Não, calma, não é bem assim. você é um caso também. atípico. Você precisa regular o seu metabolismo. Sabe por Sim. quê? Porque Você precisa realmente ir no endocrinologista, garantir que a medicação está alinhada ali e garantir a quando dieta. você tem essa não é glândula aqui, ó, mesmo? que é a glândula tireoide desregulada no seu corpo, isso pode acontecer realmente. Existem casos de perda de peso agressiva, mas a maioria dos casos é um sobreganho de peso. Isso, Procure um verdade. endocrinologista, regula esses seus hormônios, porque enquanto você não tiver os seus hormônios tireoidianos regulados, você vai continuar Mas eu oscilando tomo peso. pelo de 100. Pois é, mas não é E uma não- questão da quantidade, é uma questão de acertar. E a premissa, né, shape não depende de hormônios, fica de lado. Pois ela podia muito bem falar, bom, então, nesse quadro desregulado, o meu shape, que a gente considera e foi dado aqui como shape, algo atlético, não é possível atingir. Eu preciso regular eles. Então, sim, shape depende de hormônios. Ponto. A dose versus você. Então Isso, quantidade. por isso a falta de uma especificidade. Então aqui a gente tem eles falando de situação fisiológica e situação extrafisiológica, né? Suprafisiológica. Tinha que definir melhor Verdade. isso aí. Mas aí tá, Ah. o hormônio não traz o shape. O hormônio não traz o shape porque você está confundindo o hormônio esteroide anabolizante com o hormônio tireoidiano, que é um hormônio que ajuda a controlar o metabolismo do seu corpo. Tchau, tchau. Obrigado. Cansou de jogar seu dinheiro fora comprando Cansei. roupa na internet? Hoje eu vou te Não, eu provar não compro por muita que a roupa, Tech não. T-shirt da Mirante é melhor do que a Tech T-shirt do concorrente. Ele queria falar da Insider. Não gosto desse tipo de propaganda, assim,
Sabe? A Insider tá lá fazendo a propaganda deles, não atacam ninguém. Você vem com essa cara de pau, essa pachorra querer falar isso. Só faz o teu melhor, tá ligado? Não fala de ninguém. Peraí. Quê? Irmão, você tá literalmente reagindo ao conteúdo e comentando por cima. Quem é você? Calma, tudo bem, me pegou na hipocrisia, cara. Me pegou na hipocrisia. Vamos ignorar isso. Vão lá na Mirante, comprem até que t-shirt deles. Chega. Você ganhou, eu realmente. Qual é seu nome? Miller, você não vai defender o sedentarismo, né, velho? não, eu sou magro. Não defendo o sedentarismo. Quantos anos você tem, Miller? Tenho 38 anos. Trabalho como analista, Tá. home office. Perdoe-me perguntar, mas você hoje tá pesando quanto? 196 quilos. 196 quilos, ou 200. Já cheguei a Já 200. tem algum diagnóstico sobre saúde? Só hipertensão. Só hipertensão. Uma ou 200 é Quantos você foda, tem mesmo? né? Perdão? 38 anos. E aí? O que você me diz? Você acha que você hoje só não consegue emagrecer porque você não tem acesso ao hormônio? A questão não é só o hormônio, mas eu também acho que uma compensação no hormônio também ajudaria muito a questão de dar força de vontade, de ter empenho Não, nem e tudo esse mais. caso Mas também aqui tem a de uma questão obesidade muito agressiva, o hormônio tende a não ter tanta influência justamente por algo que o Cariani falou lá mais no começo, que é a não ação dos esteroides num efeito direto na oxidação de gorduras. O efeito dos esteroides na oxidação de gorduras se dá muito mais de uma forma indireta, mantendo a massa muscular e aumentando a termogênese basal. Só que num caso desses aqui, é muito mais garantido que ele vai ter mais benefícios apenas com a alimentação. Porque o efeito anticatabólico do hormônio numa situação de obesidade é inútil, pois se tem muito tecido adiposo a perder, então não se tem que se preocupar com a perda de massa muscular nesse cenário. E o déficit calórico aliado ao cardio e ao treino de musculação tende a trazer um efeito tão bom, provavelmente, quanto se ele usasse algum hormônio, esteroide, né, Danone. A gente não está falando aqui de efetivos agentes que aumentam os batimentos cardíacos e o gasto energético basal. Não, estamos falando de derivados da testosterona. Pelo que eu entendi aqui. física, a limitação de ter problemas no joelho. Nesse sentido, o cara, sem precisar tomar nada, só perdendo peso, ele já entraria aqui na regulação ótima. Ele já está desregulado. Colocar ali um fármaco, que seria o Danone, desregularia ainda mais. Nossa, Joelho, nos pés. pioraria a situação do cara. Então, pioraria. na coluna, então, algumas limitações fazem com que o exercício no qual você Porque essa testo em excesso não teria onde se ligar e poderia causar aquelas acnes absurdas, por exemplo, dentre outros efeitos colaterais. se propõe as pessoas a fazerem a caminhada de 30 minutos, ser impossibilitado para pessoas que têm esse problema. Então, nesse caso, Qual a o fazer problema que ele então na coluna, então algumas limitações, a limitação de dar força de vontade, de ter empenho e tudo mais. Mas também tem a questão física, a limitação de ter problemas no joelho, nos pés, então na coluna, então algumas limitações fazem com que o exercício no qual você se propõe as pessoas a fazerem a caminhada de 30 minutos ser impossibilitado para pessoas que têm esse problema. Então, nesse caso, acredito que Vou te falar o que aconteceria com você se você começasse a tomar hormônio agora. Certo. Até para que as pessoas que estejam em alto índice de obesidade entendam o risco que acontece. Digamos que você agora, nesse momento, resolva fazer uso de hormônio, testosterona. Dentro do seu tecido adiposo, que é a gordura corporal, essa testosterona, ela vai sofrer uma reação química e ela vai começar a formar-se em hormônio feminino. O seu corpo, provavelmente você agora Exato. deve ter uma testosterona muito baixa. Indivíduos de alta obesidade como você tendem a perder testosterona por um fenômeno chamado aromatização e aumentar Perfeito, a sua concentração de hormônios femininos, tirando ainda mais a sua disposição, prejudicando a sua libido, deixando você ainda mais cansado. Talvez o médico endocrinologista, vendo você, talvez ele até faça a reposição hormonal, porque às vezes o seu nível tá tão baixo de testosterona que você não tem alegria pra vida. Mas, Mas a tendência é, ele vai falar, perdendo peso, os níveis tendem a aumentar. pondo hormônios para melhorar um pouco a sua vitalidade, você vai continuar subindo cada vez mais a sua parte hormonal feminina. certo, mas nesse caso, Sérgio como Sacani, fenômeno da ciência que nós conhecemos, emagreceu. Ele tinha 187 quilos, ele tinha seu peso. Ele perdeu 45 quilos comigo em 4 meses, sem fazer cardio, justamente por conta do seu joelho e do seu tornozelo. Apenas melhorando a qualidade da alimentação, só cortamos doce e refrigerante dele. Melhorando a qualidade da alimentação e fazendo com que ele pudesse realizar alguns exercícios físicos que ele cabia nas máquinas. E ele perdeu quase 50 quilos em 4 meses.
Se você hoje se sente incapaz de começar uma atividade física, melhore a qualidade da sua alimentação. Você tem 190 quilos, 38 anos de idade, você é jovem, cara. Você tem 11 anos a menos do que eu. Mas eu não sei se você vai conseguir chegar na minha idade se você continuar assim. Eu espero que esse encontro nosso aqui não seja um encontro. Por quê? Porque a obesidade aumenta risco para doença cardiovascular, irmão. Encontro para você me enfrentar. Não vacila. Mas que seja um encontro para transformar tua mente e entender que você é dono da tua vida. Não, sim, com certeza. Não é questão de enfrentar, é questão de mostrar o ponto de que também não é fácil. Não é fácil. Eu sei disso, e eu tenho certeza disso. Por isso que todos os dias eu acordo pela manhã com uma única luta: ajudar você. Para que você consiga entender que nessa luta você não tá sozinho, eu tô contigo. Mas não é fácil mesmo, cara. As pessoas acham que obesidade é fácil, que só é obeso quem quer, que é um relaxo. Mentira. Obesidade é uma doença, tem CID. Caralho, tem que... Nossa, dá aqui uns 10 likes, mano. Muito bom. As pessoas obesas precisam ser amparadas, ajudadas, apoiadas, porque acima de tudo, é uma prisão mental, comportamental e metabólica. Espero que, de verdade, espero que você consiga vencer sua luta, tá bom? E que a gente se encontre um dia e que você me mostre 50 quilos mais leve. Valeu? Porra, muito bom. Alguém já te falou que você deveria ser psicóloga? Não, E se eu te ninguém nunca falasse que falou para isso. ser terapeuta... Não. Profissional da saúde precisa ter um corpo saudável. Nossa, esse é muito polêmica! Esse é muito polêmica! Mas vai ficar para o próximo vídeo, não é mesmo? Vamos dividir aqui. Puta merda, 36 minutos só e tem 1h57. Vou chamar minha mãe para reagir comigo. E ela dá a opinião polêmica dela. Polêmica não, minha mãe é super tranquila. Bom, pessoal, foi esse o vídeo, esse foi o tema. Então, hormônios influenciam ou não no shape? Nós definimos que sim, mas aqui a gente percebeu que faltou uma certa objetividade ali. Tudo bem, a gente pegou a essência da coisa, estava se referindo ao uso dos danones externos. E profissional da saúde precisa ter um corpo saudável? Precisa ter um corpo saudável para quê? Tá faltando objetividade nessas premissas aqui. Será que eu estou usando o termo premissa de forma certa? Premissas... O que é? Cada uma das proposições que compõem um silogismo em que se baseia a conclusão. Ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio. Então, isso aqui é uma premissa, com certeza. Premissas são afirmações ou proposições que servem como base para um raciocínio, argumento ou conclusão. Então, estamos usando de forma certa o termo premissa. Premissa: profissional de saúde precisa ter um corpo saudável? Descubra no próximo capítulo, na próxima parte. Foi muito obrigado você que assistiu até aqui.